Oi, oi, oi! E seja muito bem-vindo a mais um Esquenta com a Su. Eu tava lá no meu outro perfil, mas infelizmente caiu, então vamos continuar por aqui. Vamos escrever como ter meu primeiro... Ai, Jesus, é muito desafiador, gente, é muito desafiador. E dessa vez vamos combinar que eu não falei nada demais lá no outro, mas... Let's, eu não sei mais o que falar, vamos chegar lá. Calma, porque eu sempre me desestruturo, né? Não é algo fácil de você lidar. Mas então, gente, o que eu faço? Eu continuo falando como eu tava falando, eu continuo, não continuo, já teve, já não teve. Bem, eu não sei também se eu faço ao vivo ou não, e aí... Me fala aí, Gustavo, eu faço ou não faço? E aí você manda o link, eu já tô aqui com o computador aberto, é só você dizer se você quiser. Mas dizia eu que na aritmética, né? Aí é só uma brincadeira para quem é mais velho mesmo, que via chaves. Pronto, fala pra mim. Então vamos lá, o que é, né? É uma sensação... Como eu estava falando, de uma resposta que o seu corpo dá, né, ao estímulo, que pode ser visual, tátil, pode ser olfativo, pode ser gustativo. E como é que você consegue estimular essas coisas, né? Você consegue estimular quando você percebe que, como eu tava falando da resposta sexual humana, né, a respeito do desejo. E o desejo pode vir de uma imaginação, de uma leitura, de um cheiro, de um gosto, de um toque. E aí você vai se excitando. E quando você vai se excitando, isso acaba estimulando aí você. Então, o quanto que é importante você estimular o seu corpo para o seu corpo agir, né? Agir com relação a esses estímulos e você continuar excitando a ponto de você conseguir chegar ao orgasmo, né? E eu tô aqui com a minha vaginete, né? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui, porque é horrível, gente. Eu me perco muito. Mas eu sei que tudo isso é desafiador, mas eu chego lá. Então, ainda bem que eu tenho esse perfil, né? Vamos combinar que a melhor coisa que... Ainda bem que eu tenho esse perfil para poder falar sobre isso. Então, como eu estava falando a respeito do orgasmo, eu vou falar aqui como ter o meu primeiro orgasmo. Primeiro de tudo, você precisa parar de se comparar com A, B ou C. Por que eu falo isso? Porque quando você fica numa coisa de... mas a fulaninha teve essa sensação e eu nunca tive. Mas eu já li que é pra ter isso e eu nunca tive. Aí você fica se comparando... E aí você fica se comparando e o quanto que isso atrapalha você até mesmo de chegar lá. Por quê? Gente, vamos lá. Eu sou de um jeito, você é do outro, a sua vizinha é do outro, a sua amiga é do outro. E aí quando você fica se comparando, a sensação que eu tenho é que você puxa pra baixo, sabe? Você puxa o sarrafo pra baixo. E vamos combinar, como eu tava falando lá na outra live, são mais de 6 bilhões de pessoas. Essa live vai ficar salva, sim. A outra, infelizmente, foi cortada, né? Eu não sei o que realmente acontece o que tá acontecendo com o meu outro Instagram. Infelizmente, poxa, eu vou te falar que dessa vez eu nem acho que eu tava falando coisas muito bizarras, não. Mas... De qualquer forma, o Instagram, acho que entendeu aí, em 24 horas ele volta de novo. Eu acho que demora muito para chegar no clímax. Então, eu sei que existem mulheres que têm uma dificuldade realmente maior. E o quanto que isso pode ter a ver, por exemplo,
com você estimular menos o seu corpo, você estimular pouco o seu corpo. E acaba que isso atrapalha muito você a chegar lá. Por quê? Porque você fica, de repente, com 1000 coisas na cabeça, com 1000 pensamentos na cabeça. Você, de repente, fica com vergonha de não pode isso, não pode aquilo, porque isso é errado, isso é feio, isso é sujo, isso é pecado, isso não é certo. Você, de repente, não está tão excitada a ponto de chegar, de repente, no clímax de uma forma mais rápida. E aí, sabe uma dica que eu posso te dar que vai te ajudar bastante a você conseguir chegar lá mais rápido? Experimenta se excitar antes. Como? Investe mais nas preliminares. Lembra, preliminar é o que vem antes. Então, é o que vem antes, não necessariamente é o que vem 10, 15 minutos antes, mas sim, às vezes, o que vem horas e horas e horas antes. E isso faz muita diferença. Então, quer chegar lá mais rápido, quer curtir lá, faça como, sei lá, você pode trocar mensagens picantes, você pode ler alguma coisa que vá te excitando, que vá provocando vocês dois. Você pode brincar mesmo, né? De fantasiar. E aí, quando eu tô falando de fantasiar, é usar a imaginação. Não fantasiar de fantasia tipo de carnaval, não. O que também pode, mas na verdade, você pode, de repente, imaginar. Poxa, imagina hoje a gente assim, assado, eu fazendo isso em você, você fazendo isso em mim e tudo. Então, o quanto que isso, de repente, acaba estimulando você, entendeu? Então, são coisas que realmente vai ajudar. Então, estimula mais isso. Eu tive relação com um único parceiro e agora que troquei me sinto estranha. É complicado. Eu imagino. Mas assim, posso te dar uma dica? O mais importante é você se conhecer, você se descobrir, né? E aí eu vou falar uma coisa que, de repente, assim, pode ser muito específico pra você, tá? Eu não te conheço, mas ainda assim pode ser que, de repente, essa história de você ficar trocando, isso pra você pode ser algo muito desafiador, porque, de repente, pra você essa entrega é uma entrega mais profunda, é algo que tem que ter uma conexão maior, uma intimidade maior. E aí, de repente, nesse início pra você, como você só teve um parceiro anterior, fique mais desafiador, né, pra você. Então, quanto mais você estiver bem com você, quanto mais você tiver confiança em você, quanto mais você conseguir se conhecer, se descobrir, saber o que é bom, o que não é bom, não comparar A com B, cada um é de um jeito. Você, quando esteve no outro relacionamento, você era de um jeito. Você hoje, nesse novo relacionamento, você é uma outra pessoa. Já dizia Arquimedes, se não me engano, que ninguém pode entrar no mesmo rio 2 vezes. Eu sei que era um filósofo que começava com a letra A. Não sei, se eu estiver errada, você me perdoe, tá? Eu lembro que eu estudei, mas não lembro exatamente se era o Arquimedes mesmo ou se era algum outro. Aristóteles, eu não sei. Eu sei que era com A. Então, o que significa você não entra no mesmo rio 2 vezes? Você não é a mesma quando você entra no rio, e o rio também já não é mais o mesmo, porque o rio passou, a água já passou, aquela água já passou. Por isso que eu sempre falo, esteja inteira ali, naquele momento. E o quanto que isso vai te ajudar, vai te conectar a você cada vez mais ficar mais inteira naquela relação, naquele momento, curtir aquele momento ali, presente, agora, como se fosse agora 9h55 do dia 2 de março de 2023, entendeu? É isso, quando a gente está inteira, quando a gente curte aquele presente, eu tô me tocando aqui agora e eu tô sentindo isso conecta mais e isso faz você conseguir chegar lá, tá? Então vamos lá. Eu agora vou usar aqui a minha paginete e eu vou ensinar como é que você consegue, eu não sei o que eu faço aqui, se eu vou ou não vou pro YouTube.
Mas de qualquer forma, vamos lá, eu vou continuar aqui. Se eu tiver que ir, eu recebo alguma mensagem aqui e vamos que é só alegria, né? Eu realmente, eu já tô ficando quase craque. Hoje eu já nem fiquei mais tão nervosa como eu fiquei na terça-feira. Então, e não tem jeito, eu preciso entender que o meu tema é um tema delicado para trabalhar. É um tema que eu já parei para pensar, será que eu continuo falando sobre esse tema? Mas aí eu falo, caramba, o quanto que eu posso ajudar mais e mais mulheres quando eu falo sobre isso, quando eu falo sobre a probabilidade, né, de poder fazer uma mulher como eu. Já tive algumas alunas de passarem a ter orgasmos nas suas relações quando antes elas não tinham, porque elas se descobriram, porque elas perderam a vergonha, porque elas passaram a se conhecer, porque elas passaram a se tocar, porque elas passaram a experimentar coisas novas, porque elas passaram a incluir mais, né, a coisa do prazer a dois ali, e quanto que um pode satisfazer o outro, né, a coisa de conversar, poder dizer o que funciona e o que não funciona. Então, eu te digo que eu vou continuar por aqui, né? Esse é o meu lema. Então, eu vou dar algumas possibilidades aqui, tá? Qual é a primeira possibilidade? Eu quero que você entenda que esse rapaz aqui, o clitóris, ele tem mais de 8.000 terminações nervosas. Ele é um órgão feminino que ele não tem nenhuma outra utilidade no nosso corpo a não ser dar prazer pra gente. Então, se a gente tem um órgão com mais de 8.000 terminações nervosas, super sensível, que dá prazer à mulher e estimula a mulher a chegar ao orgasmo, por que é que a gente vai deixar ele de lado exatamente na hora do vamos ver? Vamos dizer assim, eu vou começar a falar línguas aqui. Por que é que você vai deixar ele de lado na hora do vamos ver? Na hora H? Não vai deixar, não faz sentido. Então, inclua ele nas suas relações. Lembre-se dele em todas as relações, porque ele é o seu aliado. Lembra, o que vai mudar é o estímulo, mas a sensação é a mesma. Então, não importa, você pode estimular ele e conseguir ter. Você tem que continuar assim, esse assunto é maravilhoso. É verdade, porque é muito desafiador, né? Você tá lá, preparei aqui, tudo bonitinho, tava super empolgada, nunca tinha dado essa aula aqui, né? Eu dou ela dentro do meu curso, do meu método Prazer a Dois, sabe? Eu falei, poxa, eu vou pegar um trechinho de lá e vou dar esse conteúdo aqui gratuito para as pessoas, para poder ajudar, para poder, sabe, abrir, expandir a mente aí de todo mundo. E aí vem o Instagram e vai, pum, me derruba, mas tudo bem. Vamos lá. Então, vou primeiro falar como é que você faz sozinha, ou vou falar pra você primeiro usando as mãos, tá? Por que eu falo isso? Aí, nesse usar a mão, você pode iniciar você sozinha, você pode fazer com ele, você pode fazer vocês dois ao mesmo tempo. Eita, ferro, futebol. O quanto que isso pode aí ajudar você. Mas eu vou usar as mãozinhas, combinado? Então, primeiro entenda que o seu corpo todo, ele é erógeno, ou seja, o seu corpo todo é prazeroso. O seu corpo todo pode te dar prazer. E quanto mais você faz isso, quanto mais você se descobre cada pedacinho, não só na vulva, mas o seu corpo todo, isso é fundamental. Outra coisa que é muito importante para você se descobrir, não fique preocupada com hora, com tempo de será que alguém vai chegar, será que agora é uma boa hora, será eu tenho pouco tempo, vou tentar fazer isso rápido. Não. Desfrute de um tempo para você fazer o que você quer, para você poder se curtir, para você poder se permitir. E aí é o que eu falo, você pode fazer sozinha ou a dois, não importa. O importante é que nada te atrapalhe nesse momento. Porque, por exemplo, às vezes você começa que nem a pergunta, né, da amiga que chegou e falou, eu demoro muito para chegar ao clímax. Aí imagina, você tá lá no momento a dois curtindo, e aí de repente você não tá conseguindo chegar. Aí começam os pensamentos.
Caraca, mas hoje eu tô demorando. Caramba, mas eu tô demorando demais. Será que ele tá percebendo? Será que ele tá gostando? Será que tá bom pra ele? Caramba, mas daqui a pouco a gente tem que ir pra academia. Daqui a pouco eu tenho que buscar meu filho. Daqui a pouco eu tenho que tomar o remédio. Daqui a pouco eu tenho que mandar o e-mail. E caramba, ainda não tá acontecendo, não tá... Cara, me fala, como é que você vai conseguir chegar com toda essa pressão dentro de você? Não chega. Ou demora. Entendeu? Então, relaxe. Primeiro, crie um ambiente para você. Crie um ambiente com tempo para você, tá? Isso é muito importante. Uma outra coisa que pode aí te ajudar. Crie uma meia luz, sabe? Coloca uma coisa, de repente, se você tiver aquelas pétalas de tecido, se você tiver uma velinha daquela de LED, se você quiser uma meia luz, colocar uma lingerie, tá perfumada, tá cheirosa. Isso tudo também ajuda. Uma outra dica importantíssima: tenha sempre um lubrificante ao seu lado. Pode ser óleo de coco se você não for penetrar de preservativo. Pode ser óleo de coco, óleo de semente de uva. Pode ser lubrificante à base de água ou à base de silicone. Eu particularmente gosto muito do óleo de coco e do de silicone. Por que eu gosto desses dois? Porque desliza melhor. O lubrificante à base de água tem uma hora que ele resseca. Qual é a dica que eu dou? Se você só tem o à base de água, esteja com um copinho de água pertinho. Por quê? O que você vai fazer? Percebeu que tá seco? Ao invés de você botar mais lubrificante à base de água, molhe a sua mãozinha na água. Deixa essa água só pra isso, né? Depois você não vai beber ela. Molhe a sua mãozinha na água e continua a fazer os movimentos, porque como ele é à base de água, ele vai dar uma deslizada. Mas eu particularmente prefiro aí o à base de silicone e o à base e o óleo mesmo. O óleo de coco, pra mim, na verdade, é o mais fácil de ser encontrado hoje em dia. Então, você vai tocar o seu corpo todo, né? E aí você pode fazer esses toques assim, um toque mais sensitivo, usando mais essa partinha aqui, né, fofinha da nossa mão, que eu não sei o nome, essa partezinha aqui. E você vai fazendo esses leves toques, tá? E aí, quando você faz isso, você vai estimular o seu corpo todo. E aí, de repente, nos seios podem ser uma área em que você possa ter muita excitação. Principalmente dependendo do dia do ciclo que você tiver. Porque quando a gente tá... Gente, eu fiquei muito entupida. Quando a gente tá no período fértil, quando a gente tá pós-menstruação, que a gente tá iniciando aí, né, um novo ciclo, a gente fica com mais desejo, com mais vontade, e o nosso corpo fica propenso mais a excitação, a esse tipo de toque. Então, a probabilidade de você ter ainda mais prazer, principalmente nas mamas, principalmente na sua vulva, principalmente em outras partes mais articuladas, é bem provável que você tenha essa facilidade, tá? Então, você experimenta fazer esse tipo de toque, e quando você chegar nessa parte aqui, que é a parte que eu te digo que é onde você vai ter mais facilidade para ter o seu primeiro orgasmo, não vai direto, tipo, tocar a campainha e ficar assim, ou ficar, né? Não. O clitóris, você vai fazer vários tipos de movimento, e é você que vai perceber qual é o que você tem uma sensibilidade maior. Tem gente que tem uma sensibilidade com movimentos mais contínuos, mais repetitivos. Tem gente que tem mais desejo e mais excitação com movimentos mais fortes, mais intensos. Tem gente que tem mais excitação com a intensidade, outros com a velocidade, com a força. Não importa. Eu quero que você experimente vários para você descobrir qual que você sente mais. Eu acredito que estou bloqueada nessa situação com o parceiro agora, sozinha. Eu consigo normal. Pode ter a ver com aquilo um pouquinho que eu falei com relação a
ainda é tudo muito novo, você só teve uma experiência, e aí o quanto que de repente você tá aberta a novos relacionamentos, a se entregar aí de corpo e alma nesse novo relacionamento. Então acho que tem muitas coisas que precisam até trabalhar aí, né, na questão psicológica para você destravar. Assiste a live de ontem. Aí a live de ontem tá no meu outro Instagram, que amanhã ele vai voltar. Tá maravilhoso isso, né? Eu não sei se foi postado nesse aqui, não. Mas, de qualquer forma, como destravar na cama. Aprenda a destravar na cama e chega lá, tá? Mas, então, você vai descobrir, você vai tocar toda a sua vulva. Não é só no clitóris. O clitóris, eu diria que é a cereja do bolo. E aí você vai fazer, sabe uma coisa que pode te ajudar muito? Você fazer esse movimento aqui ascendente, tá? De baixo pra cima, de baixo pra cima, de baixo pra cima, de baixo pra cima. Você vai sentindo todo o seu corpo, toda a sua vulva. Uma outra coisa que eu esqueci de falar, uma música ambiente. Uma música ambiente é ótimo porque te distrai, na verdade não te distrai dos barulhos externos, porque você meio que abafa o som. Então imagina, você tá num clima, numa meia luz, poxa, de banho tomado, cheirosa, lubrificada, com uma luzinha, com uma musiquinha a fundo, sem pressa, você não tem hora pra nada nesse momento, somente pra você. E aí você vai tocar o seu corpo todo e depois você vai pra essa região, que é uma região mais propícia mesmo. E você vai fazer esses movimentos. Lembra, a nossa vulva, o movimento que você fizer para um lado, faça do outro. Sabe por quê? Porque, às vezes, uma parte vai ser mais excitante para você do que a outra. Sim, por incrível que pareça, nós somos bilaterais. Então, a probabilidade de repente, ter esse tipo de diferença aí, eu sinto mais desse lado aqui, eu sinto menos, faz isso. Então, acaba fazendo uma diferença aí. Então, vamos lá. Lábios externos, lábios internos, canal vaginal, uretra, por onde sai o xixi, e o clitóris, e aqui o nosso ânus, tá? Então, esse tipo de movimento aqui, tá? Depois que você começou a perceber que as coisas estão esquentando, que você tá percebendo que tá aumentando o nível de excitação, fiquei muito entupida. Pega mais lubrificante. Por quê? Imagina a sua mão seca tocando na sua vulva, e às vezes você de repente ainda não chegou na excitação a ponto de você estar lubrificada. Pode machucar, pode causar alguma fissura. E aí eu vou te falar, isso não vai ser prazeroso, isso vai ser o contrário do prazer. Isso muitas das vezes pode te causar uma ardência, uma dorzinha. E aí você vai acabar se afastando do orgasmo, tá? Então vamos lá. Cheguei aqui no meu amigo. Você pode fazer movimentos circulares. Eu tô fazendo movimentos leves, mas eu também posso experimentar uns movimentos mais fortes, movimentos mais devagar, movimentos mais rápidos. Posso fazer movimento de sobe e desce. Posso fazer movimento de sobe e desce. Posso fazer movimento de vai e vem. Posso fazer movimento de vai e vem. Não sei. Pressão, velocidade, intensidade é com você. Movimentos de infinito. Movimento de apertar e subir, fazer tipo, sabe? Assim, pink, 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 pink. Sabe essa é dica extra, hein? Porque essa só tá lá dentro do meu curso. Deixar o seu dedinho encostar aqui, Só isso. Não precisa de nada mais do que isso. Deixa. 2, 3 minutos. Você vai perceber que o seu corpo vai começar a agir daquilo ali. Não adianta você deixar 5 segundos e falar assim, nossa, não senti nada. Não é em 5 segundos que você vai ter. Esse tipo específico é até um exercício da massagem tântrica. A massagem tântrica é aquela que você consegue chegar ao orgasmo através das mãos, do toque, na verdade, né? Então,
Olha que movimento. É isso, gente. E não é pressão. É só um toque. Só esse toque. Isso aqui, de repente, se você deixar aí uns 2 minutinhos, você vai perceber que ela começa a pegar fogo, né? Por isso que às vezes a gente fica falando do fogo, botar fogo no parquinho, essas coisas. Então, o quanto que esse fogo realmente começa a latejar ela. Se ela começa a latejar, se você percebe, por quê? O clitóris aumenta de tamanho, o seu canal vaginal aumenta de tamanho, a sua vulva aumenta de tamanho. Por quê? Porque foi sangue para essa região. E indo sangue para essa região, o nível de excitação aumenta e a sua lubrificação também aumenta. Então, esses tipos de toques que eu tô falando aqui são toques que vão te ajudar, que vão te facilitar a você chegar lá. Eu não vou... por exemplo, o vibrador, o bullet, você pode fazer exatamente como eu fiz. Eu não vou mostrar ele aqui agora. Exatamente movimentos... Sempre movimentos de baixo para cima são mais prazerosos, na maioria das vezes. Quer experimentar de cima para baixo? Experimenta também. E aí você vai usando, vamos supor que isso aqui seja, tá? O bulletzinho. Aí você vai fazendo, vai estimulando, vai rodopiando para um lado, para o outro. Pode, de repente, introduzir um pouquinho lá dentro do canal para ver como é que qual a sensação que você vai ter. Por quê? Os primeiros 3 a 5 centímetros do seu canal vaginal é onde você tem mais terminações nervosas. É onde é mais possível de você ter mais prazer. Então, estimule bastante essa regiãozinha aqui. E aqui, usa também, aproveita também. Sim, essas dicas são fantásticas, é verdade. Eu peguei um pedacinhozinho lá do meu método para poder trazer aqui para vocês, para poder ajudar vocês a chegarem ao orgasmo sempre, tá? Mesmo que você nunca tenha tido. Se você, eu pedi para responder lá, pergunta aqui para mim se você já teve ou se você não teve. Como saber a diferença entre o líquido da lubrificação? É o líquido que sai quando a gente goza, porque o homem goza e sai o esperma, e a mulher? Bullet é o nome do... Calma aí, uma pergunta de cada vez. Deixa eu primeiro responder essa aqui que é mais fácil. E a outra, olha só. Entenda uma coisa. Pra gente, não faz diferença se sair um líquido, se não sair um líquido. Se o líquido é assim, se o líquido é assado, tá? 10% das mulheres ejaculam. Se chama squirt. Squirt em inglês se chama esguichar. Então, sai um líquido das glândulas de Skinner. Elas são umas glândulazinhas aqui, tá? Tem as glândulas de Bartolini e as glândulas de Skinner. As glândulas de Skinner, elas absorvem, aí é difícil explicar isso, porque é algo que somente 10% das mulheres têm. Então, não existe uma regra, não existe como você... eu vou aprender a esguichar. Não. Na verdade, você vai, de repente, ver aqueles filmes lá em que a mulher joga aquele líquido todo. Na verdade, não sai todo o líquido assim, sai normalmente 5 ml. Se você tem uma ejaculação, normalmente é 5 ml, né, de cada glândula. Então, ou seja, não são grandes coisas aí. 5 ml, vamos combinar, já é bastante coisa, né? Mas ainda assim, não fique noiada no nome, na cor do líquido e tudo. A diferença normalmente ele é mais pegajosinho, a nossa lubrificação é mais transparente, mas ainda assim, entenda que você lubrificar, isso faz parte da sua excitação, então você está no caminho certo. Porém, se você não tem mais a lubrificação, ou de repente você tem uma dificuldade de lubrificar mais, podem ser várias outras razões. Você pode estar excitada, mas não estar lubrificada, tá? E aí, o que eu quero que você entenda? Não fique com essa coisa muito rígida na sua cabeça.
eu não tive esse esguicho, então eu não cheguei lá. Não, mentira, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O homem também consegue chegar lá sem ejacular, você sabia? E o nome disso é orgasmo seco. O orgasmo seco é quando o homem consegue chegar lá sem esguichar também, né? Então, esguichar não, né? Mas sem expelir, não é esguichar. Esguichar é a mulher. Então, um prazer anal se compara com um vaginal? Não, na verdade, eu te digo não necessariamente, né? Porque tem mulheres que têm muito mais prazer lá embaixo do que na vagina. Então, eu acho que depende muito, primeiro, do seu nível de excitação, do seu nível de desejo ali, de querer estar, do seu nível de fantasia, entendeu? E do seu nível de lubrificação, porque no ânus não tem lubrificação própria, então você precisa estar lubrificada, né? E no vaginal, entenda, gente, ó, vou dar um exemplo aqui que eu acho maravilhoso, que eu acho que ajuda bastante. A gente querer fazer isso a seco é quase você ir num tobogã sem aquele tapetinho. É quase a gente querer ir num toboágua quando não tem água. Você não vai se machucar. Eu fui uma vez num parquinho desses aí, e aí o tapetinho era muito fininho, era um tobogã. Cara, eu deslizei, mas teve uma hora que a minha perna, né, a minha lateral aqui da perna, roçou no tobogã lá. Cara, ardeu, queimou. É exatamente isso que acontece se você não tiver lubrificada. Então, a chave é a lubrificação. Quanto mais lubrificada, melhor. Então, não, assim, sempre, tenha sempre um gelzinho ao seu lado. Porque, sei lá, às vezes você tá num momento que você não ficou tão excitado, de repente, por causa do seu ciclo, da fase do seu ciclo que você tá naquele dia. Porque, de repente, você já pode estar entrando na menopausa. Porque, de repente, você tá tomando alguma medicação. Porque, de repente, você toma anticoncepcional. Porque, de repente, você tá estressada naquele dia. Podem ser tantas razões. Um lubrificantezinho desse, assim, pequenininho. Normalmente, eles são pequenininhos, assim. Tem ali na sua mesinha de cabeceira um sempre. Pra poder te ajudar. Pra poder fazer com que... Percebeu ali? Vai lá e coloca. Não tem problema nenhum você chegar e colocar rapidinho para poder deslizar mais, para poder ser mais gostoso e prazeroso, tá? Então, essa foi a forma que eu te mostrei para você conseguir chegar lá através da estimulação. Tanto com as mãos quanto com um vibrador. E aí, por exemplo, uma outra forma que você consegue também é através do oral. E o oral, aí nesse caso, o oral é só realmente com uma outra parceira, né? Porque tu não consegue fazer um auto oral, né? Não existe isso. Então, você vai precisar da ajuda aí dele. E pra você ter a ajuda dele, uma dica que eu dou poxa, um banhozinho antes, sabe? Botar ali aquele seu hidratante. De repente, se pra você que é mais noiada, que é mais insegura, que ainda não tá totalmente aí destravada, que ainda tem vergonha de algumas coisas, lembra do ambiente. Uma meia luz, uma musiquinha, uma lingerie, um gelzinho. Aí pega um gelzinho de lubrificante. Pega um gelzinho com sabor, entendeu? Só não deixa de fazer porque você tem vergonha dela. Lindona, são bilhões de pessoas nesse planeta. Cada uma é de um jeito. Não adianta você se comparar com A, com B, com C, com o que você já viu. Cara, não dá. Olhe pra ela, cuide dela, sabe? Entenda que ela veio para te dar prazer. Então, o quanto que isso pode te ajudar e te facilitar você chegar lá. Normalmente são usados lubrificantes à base de água e silicone. O lubrificante com sabor pode causar alguma infecção, cândida, por ser fórmula diferente, ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Sabe por quê, lindona?
Porque qualquer produto erótico, qualquer produto que venda em sex shop, eles são específicos e eles não têm açúcar. Eu sei que eles são docinhos, mas eles não têm açúcar. Porque o açúcar é que vai causar a infecção. Então você que quer fazer uma coisa diferente, aí você vem com a novidade de chocolate, de chantilly, de leite condensado, de bala house, pra fazer oral, se lasca. Porque pode dar uma cândida, pode dar uma infecção, pode dar uma inflamação. O açúcar lá embaixo, sim, não é nem um pouco legal. Então, sempre produtos eróticos específicos. Gente, esses géis tem sabor de tudo que você possa imaginar. Esse aqui, por exemplo, é a marula. Tem de menta, de chocolate, de tutti-frutti, de morango, Eu tenho um que se chama vinho tinto, gente. Sério, vinho tinto é demais, né? Até, mas... Sabe, caipirinha. Tem sabor de tudo nessa vida. Realmente, eu não tô brincando. Sabor de algodão doce. Algodão doce. Pra mim, algodão doce é o tutti-frutti, né? Porque eu já experimentei a tutti-frutti. Mas o que eu quero te dizer é... Não use nada que não seja específico para a região. Porque a bala, o doce, o açúcar, o chocolate, o chantilly... Tudo isso, se você fizer lá embaixo, pode realmente te causar, sim, a infecção. Mas produtos sex shop são testados. Agora, vamos supor que você seja aquela pessoa que espirrou, tá com alergia. Aí é brabo. Aí você tem que fazer realmente um toque antes, né? Aquela história que nem a gente já viu em bula de remédio. Toque um pouco, espere tantos minutos, e aí se você perceber que tá tudo bem, vai lá e cai de boca. Aí eu diria isso, né? Normalmente, quanto tempo a mulher demora pra sentir chegar ao clímax? Ai, gata, depende tanto. Tem gente que consegue chegar, tipo, em 1 minuto. Tem gente que consegue chegar em 5. Tem gente que consegue chegar, de repente, em 10. E sabe uma coisa que, às vezes, pode dificultar você de chegar lá? O seu parceiro ser rápido demais. Isso é uma coisa que foi até por isso que eu desenvolvi um outro curso que eu tenho, né, de ejaculação precoce, foi justamente por conta de muitas mulheres que falavam que o marido demorava, que o marido era rápido demais e ela não conseguia chegar lá. Então, esse tempo é muito relativo, mas eu te digo uma coisa, normalmente uma relação sexual, ela demora aí de uns 10 a 12 minutos, já quando tiver aqui, tá? Porque num todo pode demorar, sei lá, 1 hora. Eu falei a média. Tem gente que fica meia hora lá no nheco-nheco? Tem gente que fica meia hora. Tem gente que fica 2 minutos lá? Tem gente que fica, mas 2 minutos é rápido demais. Uma média aí, vamos botar entre 10 e 15 minutos. É um tempo ideal para de nheco-nheco, chique-chique, balancê. Nesse movimento aqui, eu diria que é a média, tá? Eu te digo que é a média porque tem um estudo, eu já não lembro mais aonde é esse estudo, mas é do Brasil, deve ser da USP, porque normalmente essas pesquisas, a maioria das vezes que eu leio é de São Paulo, tá? Então, é isso. Se você, de repente, demora mais, se excite antes. Invista mais nas preliminares ao longo do dia, para quando você chegar na nhanhação, você já está aí mais aquecida, mais excitada, mais quente ali nas coisas, e aí você vai com tudo, tá? Agora eu vou te dar uma outra dica. Eu te dei a dica de você se tocar, de você do vibrador, agora do oral. E eu vou dar uma dica se de repente você quiser estender um pouquinho mais e ter aí um segundo orgasmo, de repente ter aí mais de um orgasmo numa mesma relação. Mais que 15 minutos valem para os homens, porque a mulher sempre demora mais. A mulher realmente ela demora mais. Mas por quê? Porque ela demora mais a se excitar também. Por isso que se você hoje tem essa consciência, tem essa percepção que você demora mais, o que você precisa fazer? Investir antes, se excitar antes, vir num nível antes, entendeu? Imagens, fantasias,
fazer, outra coisa que eu falo, né, pras minhas alunas, o pompoarismo. Exercitar a musculatura pélvica, fortalecer essa musculatura pélvica. Ela vai te dar mais atrito nesse momento aqui, vai ter mais aderência ali e você vai conseguir, por conta desse contato, ter um prazer ainda maior. Outra coisa, você às vezes tá percebendo que vai rolar, mas você ainda não tá ainda totalmente quente. Faz ali uns exercícios de contrair, faz de repente umas 4 séries de 20 repetições, só pra você, eu diria que é como se fosse, sabe aquela esteira que a gente faz antes da musculação? Eu, pelo menos, hoje eu não faço mais isso, mas eu lembro que quando eu malhava nas academias normais da vida, a gente fazia uns minutinhos de esteira ou de bicicleta e depois ia lá pra musculação. Pra quê? Pra aquecer o corpo. Hoje, o meu professor me bata pra agachar. Então, agacha e salta, agacha e salta, agacha e salta. Fico lá fazendo 100 vezes, sei lá quantas repetições. E aí, aquilo ali é pra eu me aquecer. Eu diria que os exercícios de pompoarismo para essa questão específica, porque é muito mais do que isso, tá? Eu vou falar especificamente para isso. Você faz, se você fizer agora aqui comigo, como é que você vai identificar qual é a musculatura? Quando você for fazer xixi, você, segura o xixi. Segurou o xixi, é essa musculatura que você tem que usar, tá? Não fique segurando o xixi toda hora para não dar infecção também aí em você, tá? Se você já sabe qual é essa musculatura, você agora aqui pode fazer... você vai contrair a musculatura, você vai subir a musculatura, sobe tudo e aí você relaxa, sobe tudo e você relaxa, lembrando que você precisa respirar também para você poder fazer isso. Quando você faz isso, você joga mais sangue lá para baixo. Você jogando sangue mais lá para baixo, o que vai acontecer? Opa, as coisas estão começando a esquentar lá, eu acho que vai ter festa lá, é o seu cérebro dando essa informação. E aí, essa resposta vai devolver como? Com uma lubrificação, vai aumentando de tamanho, seu clitóris vai ficando ereto, o seu canal vaginal vai aumentando para justamente a chegada do amigão lá, entendeu? Então, essa é uma ótima forma de você excitar, de você se estimular e de você demonstrar para o seu corpo que você quer isso, entendeu? Nossa, é verdade, eu acredito que esse exercício vai ajudar muito. Vai. Você vai fazer e aí depois você vai me contar se funcionou. Se você conseguiu chegar mais rápida. Mas lembra, cria também um clima pra você, entendeu? Não faça coisas automáticas, não. Racionais demais, não. Tá? Faça coisa entrando no clima, com consciência, curtindo aquele momento ali. Tá? Isso vai ajudar bastante, tá? Deixa eu ver aqui. Já falei pra você parar de se comparar. Cada uma é de um jeito. Entenda mais sobre o seu corpo, as suas vontades, os seus desejos. Não o que você leu, o que a fulaninha falou. Eu dou aqui várias possibilidades para justamente você perceber qual a que vai fluir e funcionar para você, qual a que vai te dar realmente mais prazer. E outra coisa, gente, converse, diga como você gosta, como você não gosta, não tenha vergonha. Por mais que de repente você esteja no início aí de um relacionamento, às vezes pode ser um pouco mais desafiador. Eu tenho uma aula que eu falo sobre autoestima sexual e o quanto que você, de repente, ir aos poucos perdendo essa vergonha vai te ajudando a você se soltar mais, entendeu? Quanto mais segura de si você tiver, mais fácil vai ser de você chegar lá. E para você conseguir isso, não tem jeito, é se conhecendo mesmo, é se descobrindo, é se tocando, é se permitindo, é falando o que você gosta, o que você não gosta, tá? E de verdade, brinca mais, sabe? Seja mais ousada. Eu até fiz uma live, eu já não sei mais como ser ousada na cama, alguma coisa, chegar lá, alguma coisa assim. Seja mais ousada, sabe?
use mais a favor aí o seu corpo. Eu costumo dar muita cistite, muita infecção de urina. Esse exercício de pompoarismo que você acabou de falar, já tentei fazer e fico meio com dor no canal da uretra por esse motivo que você me indica. Ó, vamos lá. Quando você tiver com a infecção, não é para fazer, tá? Não pode fazer grávidas do primeiro trimestre e quem está com alguma infecção naquele momento ali, entendeu? Se você faz enquanto você tá com cistite, piora, porque você aumenta o sangue ali para a região, você aumenta a inflamação ali da região. As bactérias, elas aumentam. Não, tá? Se você curou, resolveu, não tem mais infecção urinária, não tem mais cistite, não tem mais nada disso, aí você pode fazer, tá? E às vezes pode ter a ver aí, eu não sei, eu imagino que você deva ter relação sem preservativo. E é exatamente isso que muitas das vezes acaba causando esse tipo de inflamação aí, entendeu? Eu já li uns artigos que falam aí a respeito disso, e aí às vezes pode ser uma sensibilidade por conta lá do homem, né, do que às vezes pode ser do atrito, né, sem o preservativo, então pele com pele ali pode ser o atrito, ou às vezes pode ser o esperma que pode aí estar causando alguma infecção. A minha sugestão é vá no médico, entenda o que está acontecendo, tá? Porque se você está tendo cistite de repetição, tem alguma coisa aí que precisa ser cuidada, porque você também ficar tomando antibiótico por conta própria não é bom. E não faça nenhum exercício de musculatura íntima se você tiver com infecção no momento, tá? Meu esposo estava na live do seu esposo e pediu para eu procurar a sua live aqui. Oi, linda, seja muito bem-vinda, então. Na verdade, eu tenho esse canal aqui, meu provisório, mas o meu eu estava fazendo lá no Suelen.Cernadas, e eu fui banida de novo, mas espero em Deus que amanhã eu volte, como sempre. Como esse tema é muito delicado, eu acho que ele entende aí que eu posso estar fazendo alguma outra coisa, e eu só tô informando, gente. Dessa vez eu não fiz nada demais. Eu só mostrei a minha vaginete linda, e que ela nem é mais ousada. A outra que eu tenho, eu nem mostro mais. O meu Penisvaldo, então, ele nunca mais vai aparecer no meu Instagram. Nunca mais. Ele vai aparecer nos meus vídeos do YouTube, aí eu mostro ele, mas fora isso, não vou fazer. E aí amanhã eu volto de novo lá pro outro. Aí eu tô assim, só na alegria, ando para um lado, ando pro outro, vou para um, vou para outro, vou para um, vou para outro. Mas então, qual é o meu... eu não falei de você chegar ao orgasmo depois de, né? Tem um orgasmo, depois você tem outro e tudo. Vamos supor que você foi lá, estimulou de qualquer uma dessas formas, né? Fazendo nheco-nheco, no oral, se tocando, usando vibrador, pum, chegou lá. E aí, nesse momento pós-orgasmo, seu corpo, depois daquela liberação de adrenalina, o seu corpo tá ali com ocitocina, com endorfina, tá ali leve, tipo, nossa, nirvana total. Só que o seu corpo, ele ainda está com aquele nível ali de excitação. Por mais que você já tenha relaxado, você ainda fica ali alguns minutos, eu diria uns 20 minutos ali, com aquele nível de excitação ali. Então, você aproveitar esse gancho para você ter um novo orgasmo pode te ajudar. E aí, por exemplo, se você é daquelas que você teve um estímulo clitoriano e você chegou lá através do estímulo clitoriano e depois ele ficou mega sensível que você não pode nem mais encostar nele, não mexa nele naquele momento. Teve o seu primeiro, você vai usar outras partes do seu corpo e deixar o que está sensível pra lá, não vai mexer. Uma coisa, de repente você pode botar a sua mãozinha assim e só deixar assim, vai meio que, não é acalmar, né, mas vai meio que esquentando, vai curtindo, sente a pressão ali dela, né? E aí você vai fazendo esse movimento aqui de ficar paradinho, e aí você de repente vai fazendo movimentos
em volta do clitóris, se ele tiver sensível, tá? Porque se ele não tiver sensível, pode continuar estimulando ele aqui do jeitinho que você gosta, do jeitinho que eu falei ali, que eu te dei várias dicas. Você pode, de repente, estimular aqui essa região anal, que tem muitas terminações nervosas também, e pode sim te estimular, pode sim fazer você chegar lá, tá? Então, vai fazendo, ó, você pode fazer um movimento de pinça, tá? Você pode fazer, de repente, esse pode ser um bom momento para você fazer aquele de ficar segurando. Então, tudo isso vai ajudar, porque o seu corpo já tá ali preparado, você já teve um. Então, para você ter outro, fica muito mais fácil, tá? Então, continue estimulando. Se a região do seu clitóris estiver muito sensível, você vai para outras partes do corpo. Se não, se aguentar ali, continue estimulando e outras partes também, é claro, tá? Que vai ajudar bastante você, tá? Então, amanhã, 9h30 da noite, teremos live de novo, a última, e eu vou aqui fazer bonitinho. Eu não admito que eu não lembro qual é o tema, mas eu tenho aqui, eu vou te dizer, amanhã é o dia 5, né? Olha que interessante, as 4 melhores posições do Kama Sutra. Então vamos falar. Ai, meu Deus, eu já não sei nem se esse nome pode falar, não pode falar. Mas vamos falar de algumas posições que vai te ajudar e vai te facilitar você chegar lá. Amanhã, 9h30, não sei se vai ser nesse Instagram, Suelen.Cernadas Sexóloga, ou se vai ser no Suelen.Cernadas, tá? Mas de qualquer forma eu vou estar aqui, não sei se vai ser no YouTube. Aonde quer que seja, eu vou estar e eu vou avisar vocês. Fiquem de olho aí nos dois, né? Quando o outro aparecer, eu venho aqui e informo, tá bom? Beijo grande. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me mandar no direct, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau!